Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sou o reverendo Denilson, da Diocese Anglicana de Brasília, sou pároco da Paróquia da Santíssima Trindade, na cidade do Paranoá, no Distrito Federal. E convido você para mais um momento de reflexão, de fé e esperança. Ó luz radiosa e multiforme, brotada das águas do batismo e descida do céu, nós te adoramos. Ó luz matinal e jubilante, qual fogo de amor sobre a distância de todos os mortais, nós te adoramos. Ó luz infinita e aconchegante, cantada na paz do nosso encontro, interior e ao redor, nós te adoramos. Meus irmãos e irmãs, hoje eu quero trazer para vocês, nesta mensagem, o nosso tema, a confiança em Deus. E aí, para discorrer sobre esse tema, eu vou me inspirar num trecho do Antigo Testamento, que está lá na 1 Reis, no capítulo 17, iniciando o versículo 8. Eu gostaria de ler para vocês, mesmo porque é uma história tão interessante, e aí a partir daí nós fazemos a nossa reflexão. E assim nos diz a palavra de Deus. Então Javé dirigiu a palavra a Elias: levante-se, vá para Sarepta, que pertence à região da Sidônia, e fique morando aí, porque eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Elias se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava recolhendo lenha. Elias a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água no seu balde para eu beber. Quando a mulher já estava indo buscar água, Elias gritou para ela: traga-me também um pedaço de pão. Aí ela respondeu: pela vida de Javé, o seu Deus, não tenho nenhum pão feito. Tenho apenas um pouco de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando esses gravetos para preparar esse resto para mim e meu filho. Depois vamos comer e ficar esperando a morte. Mas Elias lhe disse: não tenha medo. Vá e faça o que está dizendo. Mas primeiro prepare um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Só depois você prepara um pão para você e seu filho. Pois assim diz Javé, o Deus de Israel: a vasilha de farinha não ficará vazia, e a jarra de azeite não se esgotará, até o dia em que Javé mandar chuva sobre a terra. A mulher foi fazer o que Elias tinha mandado, e comeram, tanto ele como também ela e o seu filho, durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a jarra de azeite não se esgotou, como Javé tinha anunciado por meio de Elias. Esta é a palavra de Deus, pela qual nós damos graças a Deus.
Meus irmãos e irmãs, esse trecho sempre me sensibilizou bastante. Nós estamos lá no Antigo Testamento, nós estamos com o sacerdote Elias, que é também um profeta que é mandado por Deus, e naquele tempo, ele mesmo se dirige ao rei e diz ao rei, faz uma revelação ao rei, de que Deus, o Senhor Javé, diz que não haverá chuva naquela região durante muito tempo. Consequentemente, muita fome. E aí Javé manda Elias para um determinado lugar, depois aparece de novo, que é esse texto que nós lemos agora com você, para que ele vá então para Sarepta, é uma cidade, e ali então tem esse diálogo com essa mulher. E eu fico imaginando, meus irmãos e irmãs, olha a situação daquela viúva. Ela e o filho, não tem mais nada, a seca e a fome assolam o mundo inteiro, ou pelo menos aquela região. Ela tem apenas um pouco de farinha e um pouquinho de óleo, de azeite. E aí chega um estranho e pede para ela fazer um pãozinho para ele. E ela replica imediatamente: Senhor, eu juro por Javé, o seu Deus. Vejam bem, quando ela fala Javé, o seu Deus, Javé não era o Deus dela, mas ela jurava por Javé, o Deus de Elias. Eu não tenho nada em casa, eu só tenho isso aqui. Eu estou juntando esses gravetos, porque eu vou assar o pão para mim e para o meu filho e vamos esperar a morte, porque nada mais a gente tem. E aí, pela palavra de Elias, ela acredita. Elias diz: não, vai lá, prepara o que você está falando, mas faça para mim primeiro. E a mulher imediatamente foi, preparou o pãozinho para Elias, preparou para si, para o seu filho. E a palavra de Deus nos diz que nunca faltou farinha e que nunca faltou azeite. Sempre me chama muito a atenção esse texto. A confiança dessa mulher num Deus que não era o seu, mas ela confiou na palavra dele. Mesmo não tendo nada, mesmo ela olhando e falando assim: meu Deus, eu vou morrer se eu der esse pãozinho para esse homem que eu nem conheço. Eu e meu filho vamos ficar com mais fome ainda. É certo que nós vamos morrer, mas vamos morrer mais depressa. Mas ela não questionou. Por Javé, o seu Deus, ela correu para casa, preparou o pão para Elias, para si e para o seu filho, e viveram muito tempo. Meus irmãos e irmãs, essa palavra de Deus que eu trago hoje tem a ver com a confiança em Deus. Quando Deus promete, quando Deus fala, nós temos que acreditar, porque a palavra de Deus é verdadeira e a gente não acredita. A gente insiste em achar que é do nosso modo. A gente insiste em achar que aquilo lá não é exatamente aquilo, não. Confiar em Deus, confiar na promessa divina, confiar naquilo que a Sagrada Escritura nos traz, confiar na palavra, nos ensinamentos de Jesus, confiar em Deus. Cada vez que houver uma tribulação, um sofrimento, uma dor, lembra disso. Ele vai suprir, Ele vai fortalecer, Ele não vai deixar faltar nem a farinha, nem o azeite na tua casa. E por farinha e azeite, a gente entende várias outras coisas que Deus não deixa faltar para aquele que tem confiança nele. Renovemos, meus irmãos e irmãs, a nossa confiança em Deus. Nós sabemos que Ele tudo pode e que a promessa dele vai se cumprir. Eu não tenho dúvida disso. Coloque a sua vida, a vida da sua família, as suas dificuldades na mão de Deus e deixa que Ele resolva. Deixa que Ele oriente. Muitas vezes Deus fala com a gente e orienta. Deus mostra o caminho. Hoje eu quero trazer para você, meu irmão e minha irmã, essa renovação da nossa confiança na palavra de Deus, naquilo que Deus preparou para cada um de nós. Não esqueçam disso. Em tempo algum, Deus cumpre a sua palavra. Ele é um Deus de promessa. Ele não mente. Ele não é como nós, os seres humanos. Não. Ele é Deus. E nós confiamos nele. É isso, irmão e irmã, que a gente queria passar para vocês hoje nesse dia, nessa mensagem. Que Deus renove em nós a certeza e a confiança de que tudo está nas mãos dele. E assim,
nós somos felizes e seremos recompensados com a nossa fé e a nossa confiança. Amém. Esse foi o nosso momento da mensagem de fé e esperança de hoje. E aí, se você desejar entrar em contato conosco, pedir uma oração, agradecer a Deus por graças alcançadas, nos procure. Temos lá nas redes sociais a Diocese Anglicana de Brasília, tem os nossos contatos, nossos telefones, e-mail, nessa rede grande que nós temos de oração. Agradeço a você por estar conosco todos os dias na nossa mensagem de fé e esperança. Até o nosso próximo encontro.